Sempre às sextas-feiras, no Jornal da USP, um tema de meio ambiente para você. Estudo recentemente publicado pela revista Lancet Planetary Health mostra uma correlação entre poluição do ar e o risco de desenvolver diabetes. E de acordo com o estudo, a exposição prolongada à poluição do ar foi associada ao aumento do risco de diabetes, especialmente, atenção, em indivíduos mais jovens com sobrepeso ou obesos. E sobre o assunto, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e que também leciona no PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Essa relação entre poluição do ar e diabetes, ela é nova? Então, até recentemente, muitos dos efeitos da poluição do ar na saúde estavam relacionados às doenças cardiorrespiratórias e alguns tipos de câncer, com aumento significativo do número de internações e da mortandade com a maior exposição aos poluentes. Essa relação entre poluição do ar e mortandade é cientificamente comprovada desde a década de 1950. No inverno de 52, é um evento bastante significativo, Londres passou por um período denominado de Big Smoke, com grande concentração de poluentes devido ao uso intensivo do carvão para calefação e péssimas condições de dispersão atmosférica. Em 1953, a revista Lancet publicou um artigo em que ficou comprovado o aumento da mortandade devido ao Big Smoke. Foi o primeiro artigo científico a fazer essa comprovação, a comprovar que mortes causadas pela poluição. Desde então, em mais de 60 anos de pesquisa, essa correlação ficou muito evidenciada e documentada, especialmente se tratando de doenças cardiorrespiratórias e alguns tipos de câncer. Aqui dentro da universidade há vários trabalhos que demonstram isso, inclusive da equipe do professor Paulo Saldiva, e internacionalmente há um volume muito significativo de trabalhos que mostram os efeitos da poluição. Em relação à diabetes, estudos anteriores já apontavam para essa possibilidade e o estudo publicado recentemente pela Lancet Planetary Health vem somar-se a outro publicado também recentemente pela revista Environmental Research, que mostra que a poluição do ar aumenta o risco de mortes por diabetes. Então, mais uma doença que está relacionada aí à poluição do ar. Além do prejuízo óbvio causado às pessoas com mortes e perda de produtividade, a poluição do ar gera custos para o sistema público de saúde com aumento de internações. Esse é um custo que muitas vezes não é relatado ao público. Com a publicação de pesquisas recentes, fica ainda mais claro as implicações que a poluição gera para a saúde. E essas informações, elas precisam ser divulgadas à população, pois isso pode ajudar no sucesso de políticas públicas de redução de emissões. Muitas vezes as pessoas criticam medidas como inspeção veicular ou restrição, qualquer tipo de restrição às emissões e tal, mas esse tipo de informação ela precisa ser divulgada para as pessoas, falar assim, olha, a poluição realmente ela causa danos à saúde de maneira bastante significativa. E elas são necessárias. São necessárias, né? E isso reforça a necessidade de investimentos em transporte público de qualidade e em quantidade, para tentar reduzir a quantidade de veículos em circulação, numa forma de tentar reduzir a poluição do ar. Muitas vezes, como eu disse, esse custo ele acaba não aparecendo nas contas, Quando se fala de alguma política de redução de emissões, de redução de poluição, muitas vezes esses custos relacionados à saúde pública, aumento do número de internações, não só no sistema público, mas também no sistema privado, essas contas acabam eles não são apresentados dessa forma, E é muito importante que seja apresentada essa correlação para que as pessoas tenham uma ideia cada vez maior do impacto que a poluição pode gerar no dia a dia de cada um de nós. Ou seja, nós não estamos mais ou menos suscetíveis, A poluição ela se distribui a poluição do ar ela se distribui de uma maneira bastante democrática dentro de uma região metropolitana, como a região metropolitana de São Paulo. E diariamente. A gente está submetido a isso. Exatamente, essa exposição vem, inclusive ela vem, embora, há um dado bastante interessante só para finalizar, a poluição na cidade de São Paulo ela vem diminuindo, a poluição do ar ela vem diminuindo, isso é uma informação da CETESB, por conta da renovação da frota
frota, com veículos menos poluentes, que é uma das consequências do PROCONV, né, que é um programa de redução de emissões veiculares iniciado no final dos anos 80, que determinou uma modernização dos veículos. Então, essa poluição ela vem diminuindo. Entretanto, a nossa exposição ela tende a aumentar na medida em que nós temos um aumento da frota e nós temos um aumento do trânsito. Então, embora a poluição do ar ela esteja diminuindo, nós passamos, às vezes, muito tempo no trânsito sujeito a uma poluição que ainda é bastante significativa. Ou seja, o desequilíbrio está aí e o risco à saúde permanece. Exatamente. Né? É bom que a gente tenha consciência disso. Exatamente. Por isso que é importante a informação, né? A gente passar isso, porque é muito comum a gente falar, a poluição faz mal para a saúde, para o pulmão, para a respiração, mas a gente não tem um tamanho disso quantificado. O tamanho do malefício, pouco a pouco, dia após dia, isso tem um peso fundamental, que é o que o senhor apresenta aqui. Mais uma pesquisa mostrando, confirmando, né, relacionando esses dois fatores. Professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e também leciona no PROCAM, programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, conversando sempre às sextas-feiras aqui com o ouvinte da Rádio USP. Vai lá e confere também no YouTube o canal O Ambiente é o Nosso Meio. Obrigada, professor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.